Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Café com Journal dessa semana com as atualizações na cardiologia. Começando com um tema que ainda é um tanto quanto controverso na cardiologia, que é quando a gente se depara com um paciente que está em anticoagulação por um quadro de FA, que infarta ou realiza uma angioplastia, que agora, além do anticoagulante, vai precisar receber de 1 ou 2 antiagregantes plaquetários. E sobre esse tema foi publicado no JACC um estudo interessante avaliando esse cenário em mais de 3.000 pacientes e após uma análise estatística complexa, os autores concluíram que os pacientes que estavam em uso de NOAC, os novos anticoagulantes orais, mais DAPT, a dupla antiagregação plaquetária, tiveram menores taxas de sangramento com riscos de eventos cardiovasculares semelhantes quando comparado com o Marevan versus DAPT, mais DAPT. Mais um estudo colocando os NOACs como uma opção segura nos pacientes com necessidade de antiagregação plaquetária. Agora, passando para o tema de lípides, vemos que a hipercolesterolemia familiar, por ter base genética, tem a sua prevalência variável entre as populações ao redor do mundo, com dados escassos em populações mais miscigenadas, como a brasileira. Dados anteriores mostravam prevalência em torno de 1 para cada 500 indivíduos. Foi publicada essa semana uma análise da população ELSA Brasil, uma grande coorte com mais de 15.000 pacientes adultos de diferentes regiões brasileiras. Devido à restrita disponibilidade do teste genético, o diagnóstico da doença se baseou em um score clínico habitualmente usado. Foi encontrada uma prevalência de hipercolesterolemia familiar de 1 para cada 263 participantes, um número quase 2 vezes maior do que o de estudos prévios internacionais. Outro ponto interessante, e que contrapõe estudos anteriores, foi a maior prevalência em pacientes pardos e negros, chegando a apresentar até 1 para cada 156 entre os negros. Também houve maior prevalência em mulheres e nos pacientes entre 56 e 65 anos, comparado aos extremos etários. Apesar de um registro, é um estudo que serve para estimular e aumentar as suspeitas frente a pacientes com colesterol elevado, a despeito do uso de estatinas, bem como para que se pense em medidas de saúde pública direcionadas para populações sob maior risco e subdiagnosticadas. Então, mudando um pouco de assunto para as valvopatias, a gente sabe que pacientes com estenose aórtica importante sintomática, a indicação de intervenção é quase incontestável. O problema, na verdade, é quando a gente se depara com pacientes assintomáticos, que as indicações são pautadas basicamente em dados ecocardiográficos, como a fração de ejeção menor que 50, área valvar menor que 0,7 e um gradiente médio maior que 60, entre outros. E para tentar dar luz para esse assunto, foi publicado no JAMA um registro de pacientes com estenose aórtica com área valvar menor que 1,5 e fração de ejeção maior que 50 para avaliar quais seriam os fatores de pior prognóstico nessa população. E foi observado que pacientes com fração de ejeção menor que 60 e velocidade máxima de jato maior que 5 metros por segundo têm maior risco de mortalidade por todas as causas e por causas cardiovasculares, mesmo depois das intervenções. De certa forma, o estudo está de acordo com o que vemos nas diretrizes em relação à indicação de intervenção baseado no cutoff de fração de ejeção de 50%. Porém, os achados atuais sugerem que fiquemos mais atentos, mesmo aos pacientes com fração de ejeção menor que 60%, haja visto os piores desfechos. Já no JACC, tivemos uma publicação de uma subanálise do estudo BARI-2D, o qual avaliou a presença de hipoglicemias, classificando-as como ausente, leve ou grave, e a sua frequência em menor ou maior ou igual a 1 vez por semana. E comparou estes dados aos valores de troponina, medidos na inclusão do estudo e 1 ano após. Foi vista uma associação entre essas medidas, mostrando maiores medianas de troponina, tanto entre os que apresentavam hipoglicemias mais graves, quanto entre os que tinham episódios mais frequentes. Pacientes com hipoglicemias severas tiveram valores de troponina 34% maiores após 1 ano, com um P significativo na análise não ajustada, caindo para um aumento de 6% após ajustes para as variáveis, incluindo o tempo de diabetes. É um estudo interessante, já que sabemos que as hipoglicemias são deletérias, mas devemos considerar também que esses resultados podem representar pacientes com diabetes mais graves e a elevação de troponina está associada à injúria miocárdica causada nesse cenário. Por fim, saiu uma interessante subanálise do estudo LEADER já apresentado aqui no canal. Só recapitulando, o estudo testou o liraglutide, que é um análogo de GLP-1, versus placebo em pacientes diabéticos com alto risco cardiovascular. Essa subanálise, publicada no Circulation, avaliou o liraglutide apenas em pacientes com disfunção renal com clearance de creatinina menor que 60, e foi observado a manutenção dos benefícios cardiovasculares, mesmo nesse subgrupo populacional. Bom, por hoje era isso. Até a próxima!